Quem é o competidor da Cacau Show? Quem que é o concorrente da Cacau Show? Excelente exemplo. Não são as outras marcas de chocolate, não é a marca de sorvete. Excelente. A concorrência da Cacau Show é o Boticário. Perfeito, excelente. Ele tá no mercado, a dor que ele resolve não é o desejo de comer chocolate, mas o desejo de presentear alguém. Então, olha pro teu negócio, olha pro teu hospital, olha pra tua empresa de saúde, entenda qual é de fato a dor que você resolve e foca na dor. Quanto mais você tiver uma solução que endereça precisamente a dor diretamente do cliente, melhor para você. Um mínimo de dedicação no plano, na estrutura, no conceito, em pensar o negócio com clareza para conectar com a necessidade de fato, faz toda a diferença. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. Podcast que traz para a mesa a nossa experiência, a minha experiência como médico empresário, a experiência do Michael como conselheiro, CEO, empresário, no contexto da saúde, onde nós trazemos as maiores lideranças da saúde brasileira aqui para dividir insights, dividir conselhos, dividir lições de vida. Hoje nós temos um episódio diferente, em que nós iremos refletir aqui conjuntamente sobre as maiores lições das nossas últimas 3 entrevistas, que foram com o Alexandre Hemmer, Luiz De Luca e Alberto Leite. Pessoal, vai ser espetacular, isso aqui vai ser um conteúdo altamente denso, cheio de lições para você que realmente quer transformar, acelerar e impulsionar sua trajetória na saúde. Eu já tenho comigo o prazer, novamente, ele, Michael Robert. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dr. Rômulo, uma enorme alegria estar aqui contigo no Audazes, fazer parte desse projeto que vai muito além do que um podcast. Nós aqui temos sido desafiados, né? A nossa zona de conforto ela é constantemente provocada, nosso status quo é constantemente provocado e nós queremos que isso também vá até o nosso público, nossa audiência. Então, você que nos assiste, aproveite cada minuto, porque nós estamos tratando de temas e refletindo sobre assuntos de experiência, de conceitos de empresários líderes da saúde que chegaram ao topo e não chegaram por acaso. Tem metodologia, tem uma forma de fazer, tem um aprendizado que nós podemos ganhar tempo com sabedoria e aprender com quem já fez e sabe fazer, com quem acertou, errou e sabe o caminho melhor para chegar onde a gente quer chegar. Vai ser incrível, com certeza. Espetacular, Michael. E eu gosto de dizer que o sucesso ele deixa marcas, ele deixa rastros. E hoje nós iremos aqui estudar junto esses 3 cases fantásticos aqui de sucesso dentro da saúde brasileira. Né? Michael, nós tivemos nosso primeiro episódio aqui nossa tríade, que nós vamos analisar, com o Alexandre Hemmer. O Alexandre Hemmer, como você se lembra, é CEO da Medway, que é uma empresa de educação médica focada em residência médica. Eu conheço o Alexandre já há muitos anos, porque nós somos colegas de plantão. A gente trocava plantão no hospital. Legal. Então, ele saía, eu entrava no lugar dele, lá em um hospital aqui na Zona Sul de São Paulo. E é muito legal ver a evolução dele do assistencial para a gestão e para o empreendedorismo, né? É muito interessante, Michael, um aspecto que eu entendo que se destaca aqui dentro da história da Medway, na história do Alexandre, é a capacidade de olhar um nicho de mercado que está aparentemente saturado e criar uma solução que se posicione de uma maneira marcante dentro desse mercado e conquiste seu espaço. Veja, quando eu prestei prova de residência para passar na neurocirurgia, existiam 2, 3 players no mercado, Michael, que tinham um monopólio ou um oligopólio desse mercado de residência médica. Então, quando eu fiquei sabendo que o Alexandre queria fazer um projeto de residência médica, a grande dúvida era o seguinte: como que será possível achar uma brecha dentro desse mercado, né? E eles foram bastante astutos nesse sentido. O Alexandre foi muito inteligente, todo o pessoal da Medway foi muito inteligente, porque eles não tentaram competir diretamente com o core da formação de residência médica. Eles fizeram estratégia de achar um aspecto da preparação que era ineficiente e focar nele. Então, eles começaram por consultorias, mentorias, como se fosse um produto
que era acrescido à formação que era oferecida pelos concorrentes. Depois eles criaram um curso de formação presencial, onde eles conseguiram ali montar um curso que se destacava no mercado e achar uma linha de receita. Michael, eu vejo dois grandes méritos dentro dessa abordagem, ou seja, eles olharam esse mercado e eles, ao invés de gastar todos os recursos para tentar criar um programa de residência, ou de formação para residência, que desbancasse os concorrentes, eles se estruturaram inicialmente como um complemento. E eu vejo dois grandes méritos nessa abordagem, que é primeiro a validação. Nós costumamos superestimar o quanto nós sabemos dos negócios e quanto nós entendemos o mercado. Então, começar buscando brechas, começar pequeno, entre aspas, nos permite ter um caminho maior de validação. O que significa validação? É você tentar algo, você arriscar e você submeter isso ao crivo do mercado. Então, eles tentaram a mentoria, tiveram resultado. Ok, isso está validado, ou seja, essa dor do mercado está validada. E aprenderam. Aprenderam com a mentoria, aprenderam com o curso presencial. E isso foi com mínima tomada de risco, mínimo custo de capital. Então, aqui tem uma lição muito grande para quem deseja inovar em nichos que estão supostamente saturados, que envolve entender qual necessidade dos vários tipos de necessidade que um cliente tem não estão sendo satisfeitas e como eu me posiciono de uma maneira diferenciada com o mínimo de risco possível, priorizando a validação. Existe um livro do Steve Blank, que é um dos gurus de startups do Vale do Silício, que é um livro fantástico chamado The Startup Owner Manual, onde ele diz o seguinte, Michael, que a prioridade de uma empresa que está sendo fundada agora não é crescimento nem lucro, é aprendizado. Então, excelente, Romulo. O foco no aprendizado, na validação, para achar esse gap com mínimo de risco, mínimo de investimento, especialmente considerando que era uma empresa pequena, só os sócios tocando, sem capital, foi realmente fundamental para que eles tivessem o êxito que eles têm hoje. Fantástico, Rômulo. Me faz lembrar também uma literatura que ela recomenda a nossa paixão pelo problema, antes da paixão pela solução. E é legal isso que nós vivenciamos com a Medway, no exemplo da Medway e do Alexandre, que eles olharam para um mercado, como todo mercado tem suas saturações, e eles se dedicaram a identificar aquele problema que não estava solúvel, que era uma solução, ou que tinha uma solução ineficiente. E focaram na solução, após entender o problema, daquilo que era ineficiente. E isso faz a diferença. E também é interessante quando a gente associa isso ao aprendizado. Porque se nós olhamos ou nós focamos mais no problema, exige mais de nós conhecimento e também mais percepção ou mais disposição em aprendizado para solucionar aquilo que ainda não está bem solucionado pelo mercado. E isso foi uma marca da Medway, né, para que ela pudesse mirar o negócio para o Oceano Azul. Muito interessante, Romulo. Excelente, Michael. E isso me faz lembrar um artigo da Harvard Business Review que eu li recentemente, onde ele coloca que você tem 3 tipos principais de diferencial competitivo de uma empresa. Você tem a eficiência operacional, você tem a customização e você tem preço. Ora, a Medway claramente ela focou em achar um Oceano Azul. E o Oceano Azul, para quem não entende, é o seguinte: quando está todo mundo pescando no mesmo lugar, aquilo é uma espécie de oceano vermelho, ou seja, todo mundo tentando fazer a mesma coisa, competindo pelos mesmos clientes e com a mesma proposta de valor. Uma das estratégias para você entrar no nicho saturado é você achar um Oceano Azul, ou seja, qual é o aspecto que a competição está negligenciando. Invariavelmente, você tem 3 pontos. Preço. Você pode ter uma oferta que realmente seja, em termos de preço, melhor. Você pode ter eficiência operacional, ou seja, um negócio com entrega mais previsível, mais escalável, mais eficiente. Você pode ter customização. O que eles investiram claramente aqui foi na customização com a ferramenta que eles têm de IA chamada MedBrain, em que eles
conseguem customizar a jornada do aluno para que, de fato, ele tenha uma formação totalmente personalizada. E a personalização, ela é uma grande proposta de valor. E também é o futuro, porque as pessoas querem soluções cada vez mais, produtos altamente personalizados para as soluções específicas delas, né? Então, eles conseguiram criar uma espécie de uma formação para cada CPF. Uma formação diferente para cada pessoa. Rômulo, é muito bacana, eu acho que vale a pena a gente debruçar um pouquinho nesse tema. Personalização, né? Porque é algo que está faltando. Tudo é muito copiado, tudo é muito igual, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nessa personalização. Vamos puxar um tema que é importantíssimo. A gente ouve isso dos nossos empreendedores, executivos, nossos líderes. Vivenciamos isso nos nossos negócios. E é importante para a audiência pensar, qual o problema que eu resolvo? Qual o problema que minha empresa, o meu negócio, a minha proposta de valor resolve? Sabe que eu atendi ao longo da minha carreira, já disse aqui, mais de 150 empresas. Nos últimos anos na consultoria, são projetos simultâneos de vários segmentos, naturalmente o da saúde é onde eu tenho maior ênfase, né? E eu sempre pergunto para o empresário, para um executivo, para um decisor, qual problema a tua empresa resolve? Qual solução de fato você apresenta? O que você vende de fato? Para quem você vende? Essa é uma reflexão importante, porque, incrivelmente, essa é uma resposta sempre pensada para ser dada. É muito difícil alguém de bate-pronto me responder. Eu soluciono isso, eu vendo isso. E nós podemos, na sequência, pensar qual é a personalização do meu trabalho. Eu faço mais do mesmo, talvez um pouco melhor, com um pouco mais de tecnologia, com um pouquinho mais de inovação, talvez mais rápido, ou eu personalizo baseado na necessidade do meu cliente ou de quem vai consumir o meu produto. Personalizar não é algo tão simples, mas é necessário. Se você pensar nas grandes disrupções, começando na era industrial, né, numa disrupção industrial, nós vamos lembrar do Henry Ford, por exemplo. Imagine, o quanto ele não pensou na necessidade daquele público, no problema, e o quanto ele não precisou personalizar a solução. Mas teve um momento, lembrando essa história interessante, teve um momento que Henry Ford ele já estava crescendo, estava um pouco mais orgulhoso, né, mais convicto, né, com excesso de convicção, e ele disse o seguinte: no mundo, o que vende é carro preto. Então ele estabeleceu que toda a frota de veículos seria preta. Ele escolheu. Ele não ouviu o consumidor. E como é que o mercado respondeu? Como é que o consumidor respondeu? Não comprando. A Mercedes já existia. E ela começa a crescer nesse momento. Por quê? Alguns queriam preto, mas outros queriam azul, amarelo. O que é personalizar uma solução? É ouvir o cliente. É estar atento à necessidade mais íntima e profunda de um cliente. E isso só é possível se você dá tempo de qualidade, tempo genuíno para oferecer uma solução, para ouvir realmente e transformar isso numa solução. Senão não é possível. Perfeito. E isso nos evoca, Maicon, uma compreensão, uma necessidade, na verdade, de compreender qual é de fato a dor do cliente e não exatamente qual é nosso produto. Correto? Mas então, se apaixonar mais pelo problema mesmo. Exato. Agora, pela dor que ele tem. Estrategicamente, por exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo. Quem é o competidor da Cacau Show? Quem é o concorrente da Cacau Show? Excelente exemplo. Não são as outras marcas de chocolate, não é a marca de sorvete. Excelente. A concorrência da Cacau Show é o Boticário. Perfeito, excelente. O Boticário, presente, porque né? Ele está no mercado, a dor que ele resolve não é o desejo de comer chocolate, prioritariamente, mas o desejo de presentear alguém. Muito, muito boa lembrança, Romulo. Então, olha para o teu negócio, olha para o teu hospital, olha para a tua empresa de saúde e entenda qual é de fato a dor que você resolve e foca na dor. Quanto mais você tiver uma solução que endereça precisamente a dor diretamente do cliente, melhor para você. Então, eu estou numa fase com filhos pequenos, né? Eu escolho o restaurante pela área Kids,
Porque a minha dor, ela não é apenas ter uma boa refeição. A minha dor é um entretenimento em família, um momento de entretenimento em família, onde tem comida também. Uhum. E é por isso que você vê algumas redes crescendo muito, focando muito dentro do público infantil. Isso é entendimento do problema. Perfeito. Entendimento do problema. Você tem que ter um entendimento da solução que você oferece, o porquê que essa solução é melhor que a dos concorrentes, o porquê que o cliente... Talvez uma pergunta que deixa o empresário ou o gestor de cabelo em pé, né? Por que alguém deveria comprar do outro, aliás, de você, ao invés de comprar do outro? São perguntas que vão tornar a tua análise estratégica muito superior. O que te faz único? O que te faz único? Qual que é a tua singularidade? Qual que é a singularidade do teu negócio? O que você pode oferecer de melhor? E geralmente, Michael, a personalização, ela não é só uma via de uma empresa personalizando algo para o cliente, mas a empresa entendendo o que ela é melhor. Uhum. E se personalizando para si própria. Perfeito. Focando naquilo que ela é boa, que é o que o Jim Collins propõe lá no Empresas Feitas para Vencer, a estratégia do porco espinho, né? Uhum. Ou seja, focar numa fortaleza onde você consegue atender o que o teu cliente precisa muito e você tem uma inclinação pessoal, a tua empresa tem uma inclinação, uma expertise especial nessa área. Importante a gente construir para o nosso público, Rômulo, uma estrutura de raciocínio, né? Você está falando coisas fundamentais para o negócio. Imagine que se todo empreendedor brasileiro, e o nosso país é feito de pequenas e médias empresas, mas imagine que se boa parte tiver uma clareza de que tem que ouvir, compreender o cliente, compreender a sua dor e personalizar o seu produto para esse cliente. É excelente. Agora, imagine o nosso nível de competitividade, como ele não vai subir se nós entendermos a nossa força, aquilo que nós somos bons para realizar, para satisfazer essa demanda. Então, inicia isso, já foi muito debatido aqui, mas vale ressaltar, revisa a tua cultura. Entende a cultura organizacional do teu negócio. Por que o teu negócio foi concebido? Em que plataforma que ele foi concebido? Em que valores ele foi concebido? O que de fato ele quer gerar para hoje, agora e para o futuro da sociedade? Isso vai contribuir muito para a gente identificar a nossa fortaleza. De fato, eu sou bom no quê? Eu tenho mais aptidão, mais habilidade, maior competência de realizar o quê? Tá, então, isso embala a minha solução e o meu produto? Se embala, eu já tenho uma enorme vantagem competitiva. Eu começo a me direcionar para ser único. E se eu tenho essa convicção, então, eu tenho uma cultura organizacional forte, aí eu traduzo uma estratégia, coloco essa estratégia que eu tenho, esse produto, essa solução que eu tenho em mente, eu transformo isso num plano estratégico. Eu tenho cultura, eu tenho plano estratégico. Eu transformo isso no que você já falou aqui, no modelo do negócio. O modelo do negócio indica a proposta de valor. Exato. E aí, a minha comunicação com os meus stakeholders, a minha comunicação com o meu cliente interno, com o meu time, com a equipe que vai fazer acontecer, ela é eficiente. Porque é coerente. É coerente, é verdadeira, é genuína. Eu nasci para fazer isso. É diferente. Então, você imagina o nosso nível de competitividade num palco mundial, como não será diferente. Aliás, o Brasil é bom em tantas coisas, e na área da saúde nós somos um destaque mundial. Nós somos elogiados no palco mundial. A nossa saúde é comparada com as melhores, com as mais eficientes do mundo, com uma das mais acessíveis do mundo. Poxa, isso é muito relevante. Então, por quê? Por que assim? Porque nós somos melhores nisso. Nós temos no nosso DNA uma capacidade de sensibilidade, de empatia, de ouvir, né, de estar na cadeira do outro. Isso faz parte do nosso DNA, do DNA brasileiro. E, naturalmente, isso se ramifica nos negócios. Então, vale a pena o empresário, o empreendedor, o executivo, seja na carreira, na cadeira que você está ocupando, refletir na minha cultura, naquilo que de fato eu nasci para fazer, naquilo que eu sou bom, naquilo que o meu negócio nasceu para fazer
e transformar isso, ou inserir isso dentro de uma estratégia que seja capaz de mapear o Oceano Vermelho, quer dizer, o lugar onde todo mundo está, mas eu crio um diferencial para virar o meu barco para o Oceano Azul. E, na sequência, traduzir isso num modelo de negócio, numa proposta de valor, que converse claramente com o mercado, mas antes com o teu cliente interno, com os teus parceiros internos, que é a tua equipe, seus colaboradores, com seus stakeholders. Aí ninguém segura, né? Espetacular, Michael. E realmente esse é uma característica de todos os empresários que realmente conseguem escalar grandes negócios e dominar um segmento. Né? O Steve Blank também fala, na verdade é o Peter Thiel, ele fala o seguinte do livro From Zero to One, um dos livros mais famosos dele. Ele diz o seguinte, que o empreendedor deve ter como objetivo ser o último empreendedor daquele segmento. Qual que é a última empresa que vai surgir nesse segmento e vai dominar ele e dali para frente não tem mais nada. É justamente quem consegue, de fato, criar uma singularidade, está extremamente conectada à dor do cliente e resolve isso de uma maneira altamente eficiente, num preço que faça sentido para ele. Sim. Aí não tem concorrência, né, Michael? Sim. Sendo, e preço, quando ele está atrelado ao valor, porque ele foi bem pensado, ele foi bem trabalhado, então isso é pauta, né, é elemento de uma proposta de valor. Né? Então, quando o preço está atrelado à entrega de valor, ele se torna viável. E quando ele não é viável por questões de custo ou de baixa demanda, porque é uma inovação, né, é uma demanda crescente, você encontra formas ao longo do tempo de democratizar essa solução. Então, isso é possível, mas ela parte de uma base sólida, que é você estruturar o teu plano de negócios, mapear a tua cultura organizacional, aquilo que de fato é a essência do teu negócio, para depois realizar. Naturalmente, nós somos um país também, assim como nós temos sensibilidade, temos um DNA assim, muito empático, nós também somos ansiosos. Né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É normal, né? A gente trata a ansiedade, quando a gente identifica que alguém é ansioso, é porque está no extremo da ansiedade, mas nós somos ansiosos. Tem a vantagem, né? Nós somos pessoas e um povo de velocidade, mas nós temos que prestar atenção, porque também um mínimo de dedicação no plano, na estrutura, no conceito, em pensar o negócio com clareza, para conectar com a necessidade de fato, faz toda a diferença. E nós vimos isso no exemplo do Alexandre Remor. Exato. E, Michael, eu tenho visto o seguinte, né? A gente, felizmente, tem a oportunidade não só de conhecer, mas mentorar muitos outros empreendedores. Sim. E o empreendedor, eu diria que brasileiro, ele tem uma tendência maior a gostar de improvisos. Então, ele olha o resultado final e ele não pensa muito na estrutura de todo o caminho, ele quer chegar logo lá, né? Ele quer construir a ponte, tem toda a razão. Mas não quer cavar lá dentro do rio, colocar draga e 30 metros debaixo da areia, enfim. Né? E isso é cultural. Então, só que isso causa também um dos problemas endêmicos no Brasil, que é, basicamente, nós somos um país de médias empresas, né, Michael? As empresas não escalam no cenário nacional. Isso não é só por questões típicas do nosso ambiente regulatório, da restrição de crédito, todos os problemas políticos, mas é um problema cultural, porque nós não somos um país que investe em infraestrutura, em fundamentos. Eu colocaria isso, nós não somos uma nação, Boa, Romulo. Nós culturalmente não investimos em fundamentos, nós queremos ver os resultados vindo no final do mês. Imagina que inclusive isso culturalmente, nosso país elege como representantes? Pessoas que prometem soluções fáceis e de curto prazo. Alguém vai ser eleito se falar, vamos transformar o Brasil em 30 anos, e os primeiros 10 a gente vai piorar para semear um país próspero daqui a 30 anos? Chance zero. Né? Agora, você dentro da tua empresa, dentro do teu hospital, você tem que ter a disciplina de focar nos fundamentos. E é incrível, Michael, eu vou conversar com o empreendedor e aí eu vou falar com ele sobre planejamento
e ele fala 30 segundos sobre cultura, visão, valores, estratégia, e dali depois de 30 segundos já começa a falar de qual é a funcionalidade do aplicativo, processo de venda e meta, enfim. É difícil. Então a conversa ela é toda... o empresário ele deve estar focado principalmente nas conversas de alto nível. Aquilo que dá perenidade ao negócio, aquilo que dá um diferencial sustentável, barreiras contra a competição. Tá certo. E a gente vê por aqui, pela nossa cultura, nós não somos vítimas dela. A gente tem condição de ser diferente, né? A gente vê que culturalmente a gente está o tempo todo sendo dragado para o banal, para aquilo que é de curtíssimo prazo, a operação do dia. E isso você, meu amigo que está aqui no Audazes, vendo toda semana grandes empreendedores, grandes líderes da saúde, você não precisa repetir esse comportamento. Você tem toda a condição de ser absolutamente diferente. Rômulo, excelente a tua exposição quando você chama a conversa para o fundamento. Né? Lógico que o Brasil, nosso perfil de empreendedor e também nosso povo, nossa sociedade, nós temos o aspecto positivo de tudo isso é porque nós somos muito criativos. Com certeza. O brasileiro sobrevive em qualquer circunstância. Né? Exato. Pode pegar um avião aqui, deixar a gente em qualquer lugar do mundo e a gente vai sobreviver e provavelmente vai protagonizar alguma solução em algum lugar. Então isso tem o seu valor. Mas ignorar os fundamentos é um grande problema. E de alguma forma nós cultuamos um pouco, nós valorizamos, talvez excessivamente, um modelo empresarial que chega a um ponto que cresce a algum patamar aqui no Brasil. Você lembrou bem, o Brasil é o país das pequenas e médias empresas, são 99% de empresas brasileiras são pequenas e médias, e nós temos alguns cases que eu entendo que eles acabam iludindo o empresário ou o empreendedor brasileiro. Eu não vou falar o nome da empresa, seria deselegante, mas uma empresa de tecnologia, líder em tecnologia na área de e-commerce no Brasil, muito conhecida, utilizada tranquilamente por mais de 60% das plataformas de e-commerce no Brasil. Ela foi construir o seu primeiro plano de negócios após a sua abertura na Bolsa de Valores. Então, por um lado, muita gente reverencia, fala, uau, fantástico, que incrível, chegou lá e não precisou fazer um plano de negócio. Eu fico imaginando se ela tivesse fundamentado. Feito, né? Fico imaginando se tivesse fundamentado. De certa forma, ela seria uma plataforma de liderança global. Talvez vá ser, mas poderia já estar. Então, nós precisamos, de fato, evocar, como você diz, uma consciência para os fundamentos, para aquilo que vai ser sólido. Até porque o Audazes, ele surgiu com um propósito praticamente para ser lembrado como atemporal, né? Para que ele possa criar valor para as próximas gerações, inclusive. E isso é uma motivação transcendental. Quer dizer, ela transcende o nosso tempo, ela transcende aquilo que a gente é capaz de ver. Ela vai continuar gerando frutos, reflexões, quando nós não estivermos vendo. Então, o Brasil, talvez como exemplo a cultura oriental, né? Talvez a gente possa adotar um pouquinho da cultura oriental de pensar no transcendental, né? De pensar em algo realmente sustentável e duradouro. E é por isso que é um mercado fértil para as mentorias, para a consultoria, para os conselhos, porque há uma carência muito grande de fundamento. Exato, exatamente. Maravilha, vamos lá. Então, Michael, nós tivemos essa excelente conversa com o Alexandre Hemmer e em seguida nós tivemos a conversa com o Luiz De Luca. Cara, adorei, achei fantástico. Gosto muito. Virei fã dele. A gente virou fã dele, depois almoçou com ele, foi incrível. E outro, porque ele também é maratonista, né? Aí para aquele lá, aquele lá para você colocar uma foto no guarda-roupa, sabe? Sensacional. Exatamente, porque e é um exemplo, não, cara, executivo da saúde corre 42 quilômetros, vai para o mundo inteiro correr, isso realmente é espetacular. E relembrando, pessoal, o Luiz De Luca, ele foi diretor do 9 de Julho, do Samaritano, da América Serviços Hospitalares, grandes instituições
brasileiras que realmente são um desafio enorme de serem gerenciadas. A gente pôde ver aqui muito da formação dele, a formação técnica, a formação moral, os princípios, e vai ser super legal aqui a gente evocar, né? Para mim, um primeiro aspecto que gera bastante valor aqui da nossa conversa com o Luiz, Michael, é o quanto ele investiu em ter exposição a diferentes experiências. O quanto ele foi aberto na vida dele, desde pequeno ou desde adolescente, a conhecer áreas diferentes, a se expor ao mundo real. Tem outra frase do Steve Blank que eu adoro, ele fala o seguinte, né? Get out of the building, ou seja, sai do escritório, cara, vai para a realidade, vai ter experiências diferentes, vai conversar com gente diferente, vai se expor ao mundo real. E hoje, esse é um desafio, né, Michael, de educação dos nossos filhos, inclusive, de impulsioná-los para tomar risco, para fazer coisas diferentes. Né? E aqui dentro do papo do Luiz De Luca, né, a gente destaca, com 14 anos, ele virou aprendiz lá no Banco do Brasil. Né? Pessoal, talvez você que é mais jovem como eu, não entende a dimensão do que é trabalhar no Banco do Brasil há uns 30 anos atrás, né, Michael? Era basicamente, era o pote de ouro no final do arco-íris. Né? Era o sonho de consumo de todo pai de um adolescente jovem. Né? Exato. Ele com certeza deu orgulho para os pais deles também. Porque o funcionarismo público foi por muito tempo aqui um sonho de consumo de todo mundo, né? E aí ele decide, mesmo tendo uma posição próspera ali dentro do banco, né? Ele decide ir para a área da engenharia. Dentro da engenharia ele passa por pesquisa e desenvolvimento, depois ele passa por suporte técnico, depois ele passa por várias indústrias ali, como suporte técnico, enfim, até cair dentro da área da saúde. É muito interessante, Maio, que eu vejo muitas pessoas estão chegando à fase adulta, e eu diria até uma fase já muito mais que adulta, assim, 40, 50 anos, sem ter clareza da vocação. Uhum. E isso envolve muito um espírito da nossa época, que é de uma aversão gigantesca ao risco e uma aversão à experimentação das coisas na vida profissional. Você tem toda razão. Então, uma pessoa realmente, se você não se expor, quantas coisas você já fez, né, Marco? O Marco já foi jornaleiro, dono de agência de marketing. Fala um pouquinho de tudo quanto é coisa que você já fez. Rapaz, você tá lembrando coisas incríveis aqui, né? Jornaleiro, né? Entregador de jornal. Eu quero jornaleiro. Uhum. Imagina, eu tive esse privilégio, oportunidade, e também, lógico, no momento, eu fico pensando hoje, se fosse nos dias de hoje, é difícil você colocar um adolescente, eu tinha 14 para 15 anos, um adolescente 4 horas da manhã para entregar jornal, né? Jornaleiro, mas eu tive esse privilégio, oportunidade. E olha que interessante que você me faz lembrar, Romulo. Que interessante, porque nós chegávamos 4 horas da manhã e então todos os jornaleiros estavam ali esperando o momento de poder acessar a plataforma para pegar os jornais, né? Porque a gente preparava o jornal antes de sair para a entrega, ele não vinha pronto, né? Você encadernava os jornais. E tinha um senhor jornaleiro, que ele era muito respeitado, eu não me lembro o nome dele, porque ele estava no jornal há 30 anos. Há 30 anos. Uau. E eu disse para minha mãe, eu ficava impressionado, todo mundo ficava impressionado, mas eu disse, mãe, isso é o que eu não quero para mim. Eu não quero ser jornaleiro durante 30 anos. Né? Aquilo era um início de carreira, um aprendizado. Mas que importante essa pluralidade de experiências. Né? E nós temos que encontrar formas de fazer isso na carreira, na vida, e como empreendedor. Nós falamos com o De Luca sobre pulsar o mercado, estar no pulso do mercado. Nós falamos isso com a maioria dos líderes que sentam aqui. Aliás, nós também provocamos esse nível de conversa aqui, porque são fundamentos importantes para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Nós estamos normalmente observando a conquista, o resultado. Nós temos um certo apetite por aquilo que nós vamos gerar de resultado, mas baixo apetite pelo processo. E o processo é fundamental, porque é nele que vem a autoaprendizagem e o desenvolvimento, como ser humano, como pessoas, como profissionais. E essa carreira do De Luca, ela mostra muito isso. Um executivo que iniciou carreira dentro do banco e seria super favorável ter
permanecido no banco ao longo da carreira toda. Ele estaria aposentado com salário integral no Banco do Brasil. Mas ele arriscou, que não é também uma cultura nossa. Eu tive esse privilégio. Então, eu fui de entregador de jornal, passei por office boy, depois por compras, acessei a área comercial que eu tinha, fui um privilegiado de sentir a minha vocação. Eu gostava de vender geladinho quando tinha reunião familiar. Então, eu sabia, eu queria vender. Fui para a área comercial cedo, aos 18 anos, eu já estava muito bem na área comercial e segui minha carreira na área comercial. Mas entender que precisava diversificar, eu tinha um desejo, um sonho, que era atuar em outros segmentos. Eu não imaginava que, depois de estar consolidado no segmento de distribuição de petróleo, né, de derivados de petróleo, eu poderia acessar saúde, indústria, varejo, como eu acessei e estou até hoje. Mas vou te confessar, o que me deu frio na barriga, mas muito frio na barriga, foi entrar na área da saúde. Foi quando você, como CEO, me chama para um projeto e eu, voltando lá de São Bernardo para Jundiaí, onde eu moro, na rodovia, eu fui falando com Deus e falei, meu Deus, eu trabalhei com petróleo, como que agora eu vou trabalhar na área da saúde? Né? E a gente se surpreende, né, com a nossa condição de desenvolver, condição de se estruturar e de realizar coisas novas. Isso muda o mindset, Romulo. É muito triste quando nós encontramos alguém de qualquer faixa etária com um mindset fixo, que não tem flexibilidade, que não está disposto ao aprendizado ou não está disposto a desaprender para aprender o novo. Boa parte da minha carreira, eu lidei com as pessoas mais velhas. Então, eu tenho um apreço enorme, sempre tive pelos mais velhos, mais maduros, e alguns muito mais velhos, alguns já nem estão mais aqui. E, de repente, nessa transição e nessa flexibilidade para poder mudar, porque exige sacrifícios, provavelmente numa manobra de mudança você vai investir mais e ganhar menos. Com certeza. Provavelmente isso vai acontecer, dificilmente o contrário. Então, é sair de fato da zona de conforto, né? É estar disposto de fato ao aprendizado. E nessa manobra, nessa mudança, eu saio de um cenário de mais de décadas com um perfil comportamental, com uma geração, e mudo completamente. Eu saí de uma geração que era sempre muito mais velho que eu e passei a atuar com os players mais jovens, como você, que é bem mais jovem, dinâmico, um outro grau de inteligência, uma velocidade de aprendizado muito mais rápido que a da minha geração, eu tenho que reconhecer. Então, para acompanhar essa velocidade, né, e para poder entrar nesse ritmo, né, já estando mais maduro. Então, eu acho que aqui tem um aprendizado, Rômulo, para a vida fenomenal. E eu quero pedir tua paciência mais 30 segundos, 1 minuto para você me ouvir aqui. Como que eu fiz isso com a minha filha? Como é que eu coloquei esse chip de diversidade, de experiências com a Júlia Vitória? Eu disse ontem, essa é a melhor filha que eu tenho. Como é que eu fiz isso? Eu não levava ela num restaurante comum. O comum é a gente estar no fast food do shopping, para um jovem, criança e adolescente. Né? Não, eu levava ela num restaurante indiano, depois eu levava num restaurante europeu, depois eu levava num restaurante americano. Enfim, eu levava em lugares na rotina. Não dá para você programar isso toda hora, então na rotina eu fazia questão de provocar o novo constantemente nela, para que ela pudesse ter sementes de flexibilidade, desenvolvimento, de pluralidade de aprendizado. Isso está fazendo muita diferença. Ela é jovenzinha ainda, mas está fazendo muita diferença na carreira dela. Então, são coisas muitas vezes, Romulo, simples, porque alguém pode estar nos assistindo e pode dizer, eu não tenho agenda para fazer. Né? Eu também não vou tirar parte do meu recurso para fazer. Pode ser mais simples do que a gente imagina. Exato, e incorporar essa diversidade de experiências realmente é espetacular e é mais fácil do que a gente imagina. Então, uma forma de você diversificar suas experiências, cara, relacionamentos.
Então, sim, perfeito. tenta fazer amizade com outras pessoas diferentes de você. Isso é mais rico, né? Médico geralmente tem amizade com médico só, né? Então, tem uma época que todos os meus amigos eram médicos. Então, não tem nenhum problema nisso. Agora, se você tiver amigos de outros backgrounds, de outras origens, de outras formações, de outras profissões, isso vai enriquecer muito teu repertório de ideias, tua leitura, tua capacidade de ler o mundo e de ler a realidade. Se você lê livros que saiam do comum, né, que saiam do que você está ali, do ganho objetivo, né? Geralmente eu gosto muito de ler livros de negócio, mas tenho que ler eventualmente algum livro de outra área que não é de negócio. Estou lendo um livro do Tony Robbins agora, Poder Sem Limites, enfim, um aprendizado gigantesco, porque quebra muito, você estressa os padrões mentais, e isso já tem um nome técnico para isso, que é a plasticidade cerebral, sua capacidade de mudar, a capacidade do seu cérebro de se adaptar, e isso tem que ir sendo exercitado ao longo do tempo. Gostou dessa, né? Da plasticidade. Fantástico, Rômulo, porque você falou de algumas opções aqui que custam menos ainda e são altamente eficazes, mais eficazes. Relacionamentos são eficazes, leituras são altamente eficazes, porque você vai incorporando, você vai dividindo com pessoas de épocas, de gerações, de conceitos, de histórias diferentes. E você me fez lembrar um mentorado meu, o mentorado mais jovem que eu tenho, de uma família do agronegócio, e ele me pediu no final do ano algumas recomendações de literatura para negócio e eu mandei. Não pedindo, eu já mando. Aliás, para os meus mentorados, para os executivos que eu atuo, sócio, amigos, no final do ano eu tenho uma disciplina, eu mando livros na casa de todos eles. Agora eu estou mandando até para as esposas, né? E não fiz diferente com esse jovem empresário. E eu mandei vários livros para ele e citei alguns que ele deveria colocar na sua prateleira para leitura. Agora, no carnaval, eu vejo uma publicação dele na praia com um livro. Que legal. O livro era do Imperador, do nosso jogador lá, o Adriano Imperador, né, atleta de futebol. Eu falei, danado, porque eu mandei os livros de negócios e ele estava lendo um livro sobre um atleta brasileiro que tem uma história interessante. Então, veja que isso dá pluralidade de aprendizado, né, nos dá um desenvolvimento diferenciado. Espetacular. A gente tem vivido muito isso aqui no próprio podcast, né, Marco? Quantas gente tem conhecido histórias e você de fato ganha uma capacidade de ler a realidade, eu diria que uma sabedoria. A tua sabedoria, ela vai sendo construída, né? Você me permite, o De Luca, aliás, o De Luca que tem que me permitir aqui, eu vou falar, ele tem mais de 60 anos de idade, mas ele tem um físico jovem e também um espírito jovem. Ele demonstrou aqui, vale a pena acessar, mas vale muito a pena para você que quer crescer, quer desenvolver, vale muito a pena acessar esse vídeo, não é porque é Audazes, o conteúdo é muito rico. Ele demonstra uma trajetória de sucesso, ele tem uma autoridade naquilo que ele fala, em conceitos, em fundamentos, assim, ele traça isso numa linha estrutural fenomenal, foi realmente uma grande entrevista, e ele é um maratonista dedicado, né? A última publicação que eu vi dele foi correndo. Então, veja como isso é interessante, né? Como esse aprendizado ele pode vir de uma forma mais integral, né? Observando corpo, mente, emoções e espírito, né? Como diz o Stephen Covey, né, Rômulo? A integralidade é importante, né? Você cuidar do corpo, entendendo que é uma disciplina, cuidar da mente, entendendo que é o ativo intelectual, das suas emoções, que é a paixão, né? Para manter a paixão naquilo que a gente faz, e principalmente como base no livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos, né? Ele trata como base o espiritual, né, que vem da consciência e que modela os outros dons que a gente recebe, né? Então, isso a gente acaba enxergando como algo comum nos líderes da saúde que temos entrevistado. Exatamente. O segundo aspecto que chama muita atenção na trajetória do Luiz é o modelo de liderança, Michael.
eu achei Tema excelente. fantástico. Uma frase que ele colocou aqui, que me chamou muita atenção, ele falou o seguinte: eu não quero ser conduzido. Eu prefiro conduzir. Para isso me preparo, para isso invisto no meu entendimento, na minha formação. Eu quero conduzir. Agora, conduzir é pesado. Conduzir é pesado. Liderar é pesado. Liderar é duro. Verdade. Liderar é duro. Liderança é uma escolha para quem quer liderar, quem quer transformar algo, quem quer construir um legado. Não é só quem quer um resultado objetivo lá específico, ganhar um pouco mais de dinheiro, enfim. Mas liderar é pesado. Mas ele coloca uma metáfora muito interessante. Ele fala o seguinte: eu sou a locomotiva, mas os meus vagões têm tração. Uhum. Eles têm impulsão. E isso, ele estava descrevendo o modelo de liderança dele, em que realmente ele é a locomotiva, ele é o cara que está puxando, ele está, como diz lá no Mato Grosso, está abrindo a picada, né? Está cortando ali o mato mais grosso. Mas quem está junto com ele tem impulsão também. E isso é modelo de liderança, Michael. Isso é um modelo de liderança em que o líder, ele direciona, ele traciona, mas ele tem pessoas que estão lá realmente com propulsão própria. Né? Isso é importante, né, Rômulo? Porque ninguém faz nada sozinho. Né? E isso já está mais do que comprovado. Mas pegando um gancho no que você está dizendo, a importância de conduzir e não ser conduzido. Ou seja, de ser proativo. A gente pode observar. Protagonista. O protagonista. E o proativo na essência da palavra. Né? Que não basta a tradução do proativo na língua portuguesa, que é um pouco menos rica, né? Ou é mais pobre. Ela trata mais como iniciativa. Nós tratamos proatividade mais como iniciativa. Mas proatividade é a capacidade, a consciência de sabermos que somos o dono da nossa própria vida. Nós conduzimos a nossa vida. Portanto, se alguém não está feliz com o momento que vive, você não esteja feliz com as suas escolhas e com a forma que você conduziu a sua vida até aqui. Que nada mais somos do que fruto das nossas escolhas. Então, quer viver mais feliz, quer estar melhor, escolha melhor. Né? Decida melhor para que esteja melhor. Mas a proatividade, ela é fundamental nesse ensinamento do De Luca, nesse compartilhamento de experiência do De Luca. Observe que você não conhece um líder reativo. Eu não conheço. Um bom líder reativo jamais. Você não conhece. Tem um chefe, alguém que assumiu uma posição. Tá lá na cadeira, né? Alguém que construiu algo e está na cadeira, ok. Mas um líder de impacto que faz as coisas acontecerem de fora do padrão, acima da média, né? Não trata de forma mediana, você não encontra com uma postura reativa. Você sempre vai encontrar com uma postura proativa. Alguém que é dono de si, dono de suas emoções, da sua consciência e toma as suas decisões. E isso, para liderar, é o primeiro passo. É fundamental. Além de ser uma escolha. Veja que liderança já é ser proativo, porque você tem que escolher liderar. E isso muita gente me pergunta, e o De Luca falou sobre isso aqui. A liderança, ela é uma escolha porque você tem que amar as pessoas. Exato. E amar não é só um sentimento, né? Amar é um verbo, amar é ação. Você age para amar. Quando a gente convida alguém que tem interesse por um almoço, por um bate-papo, por um café, é um ato que gera mais profundidade de relacionamento, vai gerar mais harmonia, mais amor. Então imagina, um líder, para liderar, para criar uma locomotiva, como disse De Luca, com tração, ele teve que escolher. E teve que criar uma forma de fazer. Mas eu penso, Rômulo, que para nossa reflexão, o mais importante é ter essa consciência. Como líder de um projeto, como líder de um negócio, como líder da nossa vida, quem que quer empurrar uma locomotiva sem tração? Quem que quer carregar sozinho? Quer levar peso? Ninguém. Não é prudente, não é inteligente. Então, nós temos como missão, aliás, é a missão do Audazes aqui também, né? Faz parte do contexto de missão do Audazes. Nós temos a missão de
fazer com que essa locomotiva tracione, não é? Formar locomotivas e aprimorar os motores delas. Né? Perfeito. Para que delas saiam novas locomotivas, né? Novos trens, novos líderes. Aliás, você está exercendo, você está validando a eficiência da tua liderança quando você está formando novos líderes. Um amigo no ano passado me perguntou de um outro amigo em comum, líder, sobre a eficiência da gestão dele. E ele me perguntou, olha, o que você me diz da gestão do fulano? Eu falei, eu não preciso te dizer. Você pode tirar as conclusões através de uma pergunta. Quantos líderes ele formou esse ano? Ou quantos líderes estão em formação com ele esse ano? Se você não está formando ninguém, então você não está liderando bem. Um bom líder é também um bom professor, né? Sim, sem dúvida. É necessário porque faz parte da própria evolução do líder, né? Então a gente fala aqui, sou conselheiro, mentor, isso é um grande privilégio. Mas é uma cadeira que exige humildade. Até remuneração exige. Um conselheiro ganha menos que um executivo. E normalmente um conselheiro já foi executivo, né? Então, exige essa humildade, esse desejo de fazer. Mas na prática, uma cadeira de mentor de conselho, é lógico que é uma cadeira que exige experiência e conhecimento, mas é uma função de altíssimo aprendizado. Só nesses minutos que nós estamos falando aqui, eu anotei o que eu estou aprendendo contigo. De fundamento citado por você aqui, até a palavra fundamento, até o conceito fundamento, citado por você, Romo, que são fundamentais aqui na estrutura de um negócio, de uma carreira, de um projeto. Então, estar numa posição de liderança é estar numa posição de constante, contínuo aprendizado. E aprendizado significa, para aprender, é necessário transmitir aprendizado. Então, um líder que não faz isso, ele não está apto, é porque ele não sabe e também porque ele não ama. Exatamente. Tem um aspecto que o Drucka fala sobre o tipo de pessoa que ele gostava de liderar, que ele fala, né, que eu gosto, né, de pessoas desafiadoras, pessoas provocadoras, confrontadoras no bom sentido. Muitos líderes querem ter uma equipe que ele fala, o que ele falou é lei, a equipe baixa a cabeça e executa. O fato é que quando você tem pessoas, tem pensamento autônomo, pensamento próprio, que confrontam, que debatem, óbvio que sempre com respeito e com o objetivo do melhor benefício do projeto, a melhor execução da missão, o resultado é muito superior. Né? Eu, por exemplo, não gosto de liderar ninguém que de fato seja reativo, ou que não traga nenhuma expertise para a mesa. Se eu tiver que liderar alguém que eu tenha que dizer exatamente tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito, não serve. Sim. Pelo menos não para o meu estilo de liderança e também não vejo que sirva esse comportamento para qualquer líder que realmente queira chegar no patamar mais alto. Ainda mais no mercado que nós temos hoje. A alta competitividade é um mercado global, né? Quase qualquer negócio nasce global, né? Nasce com competição global. Você está montando uma startup, é comum, né? A gente acompanha, mentora startups, você está montando uma startup, você tem uma ideia aqui, quando você vai avaliar, se não tem aqui, tem em algum lugar do mundo. Então, ainda mais no mundo, com esse nível de competitividade, você liderar um time que você prefere reatividade ou que você comanda e obedece, né? Você não embarca para si, para o negócio, inteligência, pensamentos, provocações, isso é um enorme prejuízo. É um negócio que tem uma linha de vida, né? Um tempo de vida provavelmente curto, que também Exato. A gente está assistindo isso. Exato, e fica uma lição importante, Michael, para o líder, para quem está comandando a operação, incentivar os seus liderados a se posicionarem, a expressarem suas opiniões, Sim. a pensarem estrategicamente, a trazerem suas próprias ideias, e não serem meramente executores. Sim. Mas o líder precisa trazer isso para a mesa, dar essa liberdade para a sua equipe. E ser um exemplo, né? E ser um exemplo. E para o liderado ter mais coragem de confrontar
coragem de se posicionar, coragem de trazer estratégia para a mesa. Eu estou mentorando um familiar e é um prazer, né, você mentorar alguém da sua família. Sim, sem E aí, 2 semanas de mentoria, o rapaz foi promovido. Uau, hein? E eu perguntei para ele, por que você acha que em 2 semanas você foi promovido? Você estava lá há anos, de repente tem 2 conversas e você é promovido. Ele me disse, porque pela primeira vez eu me posicionei. Uau. Eu me posicionei com meu líder, óbvio, com humildade, com respeito, mas ele não ouviu, assimilou e foi para execução. Ele ouviu, assimilou, refletiu, usou o intelecto dele para confrontar e falar, essa não é a melhor opção, isso não é o melhor caminho, eu sugiro que a gente vá por esse caminho. E a partir da hora que o líder dele olhou, poxa, eu não tenho aqui um minion, eu não tenho um mero executador, tem alguém aqui com cabeça, com intelecto, com capacidade estratégica, eu preciso segurar essa pessoa, eu preciso reter ela para mim. Fantástico. Então é interessante, porque muitas vezes o liderado, ele acha que o valor dele está na obediência cega. Você tem muito mais valor como alguém que questiona com respeito, com humildade e agrega para a estratégia. Você tem muito mais chance de ir de um coordenador para um gerente de hospital, de um gerente de hospital para ir para um diretor, se você for realmente alguém questionador, alguém que agrega estratégia. E aí, Michael, isso é muitas vezes a causa de pessoas estagnarem ao longo da carreira. Sim. Porque ele é muito bom no que faz, ele sabe muito bem. Mas ele senta à mesa, né? E não consegue se posicionar. Ele não consegue agregar para a discussão. E aí não tem jeito. Não vai subir mesmo. Não vai para a posição de liderança de fato. Sabe que, Romulo, quando algum amigo ou alguém se queixa do líder, né? Às vezes é um diretor se queixando do presidente da sua companhia, isso acontece mesmo. E eu sempre digo o seguinte, você lidere ele, lidere o seu líder. Não, lidere, porque todo mundo precisa ser liderado. E o que é liderar, né? O papel da gestão, ele é mais claro, é mais técnico, né? É a tua agenda, mais o teu plano, então, os teus indicadores. Então, uma boa gestão, ela parte muito da competência e da disciplina. Ótimo. Mas e isso nós precisamos ter. Como líderes, nós temos que ser bons gestores. E quando você fala de liderança, você está falando algo mais transcendental, né? Você está falando de alguém capaz de transmitir uma visão de curto, mas de longo prazo. Alguém que é capaz de criar engajamento, de dar clareza numa visão que tem baixa percepção. Quer dizer, é algo mais intangível, mas que mexe mais com a emoção. Então, partindo desse princípio, todos nós precisamos ser liderados. Todos nós, algum dia, acordamos com baixa motivação. Né? Exato. Alguém precisa nos liderar. E às vezes quem vai nos liderar é quem serve o café para nós. Né? Então, ter essa visão, essa clareza, tira o profissional, independente do momento de carreira ou de negócio, tira da reatividade. Tem que ser proativo para fazer assim. Espetacular, Michael. E realmente a conversa com o Luiz foi maravilhosa, né, Michael? Realmente é algo que nós aqui que conversamos com ele, a gente assiste de novo, aprende de novo. É de fato fantástico. Em seguida, nós tivemos a conversa com o Alberto Leite. Pessoal, Alberto Leite, ele é o CEO da Helters, é uma empresa de acesso ao mercado. Ele criou uma enorme comunidade de mais de 1.000 gestores da saúde, conhece todo mundo da saúde brasileira, é um fenômeno lá. E uma simpatia. Um cara altamente carismático, generoso com as pessoas, um mestre da geração de relacionamentos, né? E uma das principais coisas que a gente aprendeu aqui com o Alberto, Michael, foi a gratidão. É interessante quanto que ele, ao longo dos minutos aqui que esteve conosco, né, de quase 2 horas, ele demonstra gratidão aos primeiros líderes dele. Até anotei aqui, né, ao Adelson e Miguel, quanto que ele fala, eu devo tudo que eu sou hoje ao Adelson e ao Miguel. Não, eu buscava ser como o Miguel,
na capacidade de relacionamento, de networking, no inglês, enfim, né? Quanto que ele expressa gratidão. E a gente vê isso que gratidão ela é um componente também fundamental para a felicidade. Você não tem nenhuma pessoa feliz ingrata. É verdade. E você não... Eu acho difícil achar um infeliz grato. Porque a gratidão, que é a capacidade de reconhecer as coisas boas que existem na tua vida, aquilo que de bom que é feito pelas pessoas para você, ela automaticamente impacta diretamente o nosso nível de felicidade, nosso nível de ânimo com a vida. Tem que adotar como um hábito, né? Para quem talvez faça uma reflexão e veja que falta gratidão, né? E motivos, talvez pense que falta motivos para a gratidão. Nós temos muitos motivos para agradecer em todo momento, desde a hora que a gente acorda, pelo dia, pela oportunidade de trabalho, pelas amizades, relacionamentos, pela família. Quer dizer, são muitas oportunidades de gratidão. Então, criar o hábito. Eu me lembrei, Rômulo, quando eu estou contando rapidamente aqui, quando você me perguntou da minha trajetória, eu me lembrei quando o Office Boy, eu fui gerenciado, liderado pela Sandra Regina. E era um duro embate, né? Imagine eu menino, né? Impositivo, com dificuldade. Eu estou dizendo de um momento em que eu não tinha nenhum computador para trabalhar. Eu trabalhava com máquina de escrever, né? E a Sandra Regina, ela me trouxe ensinamentos que eu utilizo hoje em conselho, mas usei principalmente enquanto executivo. Então, por exemplo, ela colocou na minha mesa 3 pastas de papelão. Eu não sou tão velho assim, tenho 47 anos, então muita gente aqui vai lembrar. Deve ter até hoje para comprar para os filhos na escola. Então tem aquela pastinha de papelão que você coloca, fura e coloca um documento. E ela colocou 3 pastas, uma verde, uma amarela e uma vermelha. E sentou e me explicou o seguinte, falou: Michael, quando o assunto é prioritário, ele tem que estar na pasta vermelha. Que legal. E menor prioridade ou menos importância, amarela, e menos ainda na verde, porque tem mais tempo ou alguma coisa assim. Ok, eu entendi o conceito, isso é um princípio. É um princípio. O princípio de estabelecer e fazer primeiro o que é mais importante. E eu levei isso para a minha vida toda. Usei muito quanto executivo. Ou seja, ela me deu uma segunda orientação. Você só abre a pasta amarela quando a vermelha estiver vazia. Então você imagina, eu menino lá de 16 anos, seguindo a risca. Eu só abri a pasta amarela quando a vermelha estava vazia. Então todas as demandas eram já estruturadas por ordem de prioridade e importância. Você imagina? Isso aos 16 anos. Eu, na minha última cadeira executiva, em 2019 aproximadamente, eu cheguei na sala do jurídico da empresa que eu fui sócio, eu estou como executivo, e uma das advogadas tinha 3 pastas na mesa: vermelha, amarela e verde. Eu passei, me chamou a atenção, entrei lá e perguntei: doutora, o que são essas pastas? O que essas pastas? Ela falou: é que você contou a sua história com a Sandra Regina um dia numa reunião. Eu fui lá e comprei as pastas, implementei aqui. Olha que fantástico. Então, o trabalho da Sandra Regina avançando. Mas eu estou falando isso por uma questão de gratidão. Sempre que eu me refiro a ela, eu me refiro com carinho, com um coração grato a ela. Mas eu nunca mais tive contato com a Sandra Regina, até o ano retrasado. Então, eu fiquei 30 anos sem revê-la, sem ter qualquer tipo de contato, apesar de ter procurado. Eu queria agradecê-la. Obrigado, Sandra Regina. Muito obrigado. Eu queria agradecê-la. Olha o poder da gratidão, Rômulo, que assim, parece uma cena de filme. Eu saio no ano retrasado, no centro da cidade onde eu moro, Jundiaí, para olhar as coisinhas de Natal, saio a pé, andando com a minha filha e com a minha esposa. Estamos lá e tem um museuzinho lá. A gente resolveu passar no museu. E eu, passando no museu, escrevi meu nome na lista de presença.
E saímos, fomos embora. Quando nós estamos andando na rua, no meio do centro, alguém está gritando, Michael, Michael, alguém gritando. E eu virei, vi uma senhora gritando, não reconheci. Falei, gente, vamos andar, deve ser algum problema, algum engano. E ela veio correndo, Michael, Michael. Quando ela chega bem próximo e ela fala, olha para mim, eu até fico emocionado. Ela olha para mim e fala, Michael Crespin. Eu olhei bem e falei, Sandra, porque daí eu fui reconhecendo os traços, são 30 anos, fui reconhecendo os traços, e ela me abraçou, falou, meu filhão. Quando eu me virei, a Kelly e a Júlia estavam chorando. Por que elas estavam chorando? Porque elas viram e falaram, que prazer te conhecer, Sandra, porque ele fala a vida inteira de você. Então, a gratidão, ela além de ter um sentimento de bem-estar e de felicidade, como você colocou, Rômulo, ela te gera novas oportunidades de ajudar e ser ajudado para ser grato. Né? Assim, ter o espírito de gratidão, e o Alberto, que eu também tenho que recomendar a você aí, assista a entrevista com o Alberto. Se quiser aprender de relacionamento, ele é o cara. Tá? Já foi um banho de aprendizagem aqui. Ele se demonstrou ter esse espírito de gratidão, fazer parte dele. Quer dizer, se não está no seu DNA, você embarca para o teu DNA. A gratidão. E muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir com as pessoas. Exatamente, Marco. E eu entendo que expressar gratidão, e aí algo muito parecido com a gratidão, que é a apreciação genuína, é muito poderoso, cara. É um presente para as pessoas. Imagina, eu estava numa aula de CrossFit, tem lá o meu professor, mais ou menos da minha idade, é um cara já disputou muitos campeonatos, enfim, um cara bem consagrado aí no CrossFit. Muito sério, né? O CrossFit é meio militar, né? Um cara muito sério, sisudo lá, tal, faz isso, não sei o que, snatch, não sei o que, tal. E aí, acabou a aula, Michael, ele sério, bem sério, né? Eu cheguei nele e falei assim, professor, muito obrigado. Sua aula foi inspiradora. E eu falei isso genuinamente, cara. Por quê? Porque, de fato, quando eu sou um cara, médico, empresário, fora desse universo de CrossFit, eu começo a aprender coisas ali, movimentos diferentes, saltos diferentes, levantamento de peso olímpico, enfim, aquilo me inspira de fato, dentro da lógica das experiências diferentes, né? É o que realmente me deixa mais vivo. E eu falei para ele, professor, sua aula foi excelente, foi inspiradora, professor, muito obrigado. Cara, o cara deu um pulo, ele deu literalmente um pulo, ele virou assim, falou, nossa, cara, virou outra pessoa, muito obrigado pelo seu feedback, realmente maravilhoso, cara, pô, ganhei o dia. Então, olha o presente de ânimo, injeção de ânimo que eu dei para ele, pelo simples fato de reconhecer algo obviamente bom que ele tinha feito. Então, a própria gratidão, a apreciação pelas pessoas é uma forma de presente. A gente vê muito isso com nossas esposas, né, Michael? O quanto que as esposas gostam de serem elogiadas, né? Verdade. Imagina, você vai na casa da tua mãe, elogia a comida dela. Né? Então, essa apreciação, demonstrar o valor daquilo que está sendo entregue por outras pessoas para você, é de fato muito poderoso. É um presente. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, fulano já tem tudo. Que presente eu posso dar para ele, né? Como é que eu vou num café com ele e como que eu gero algum valor para ele? Cara, apreciação genuína, não é puxa-saquismo, gratidão. Cara, isso nenhum ser humano, por maior que seja, por menor que seja, ninguém resiste. Ninguém resiste à gratidão, generosidade, apreciação genuína. Como nós falamos aqui, né, Michael? Não é um puxa-saquismo, mas é algo que demonstra que você realmente está tendo valor com aquilo que está sendo entregue. Incrível, Romulo, porque isso quebra barreiras e fortalece desempenho, inclusive.
Eu me habituei, porque é um hábito, eu me habituei de 2018 aproximadamente, 17, 18, a partir de 2017, 18, as minhas reuniões com os liderados, elas terminavam, e quando era com a empresa toda, elas sempre terminavam com 1 minuto de gratidão, intencional. E de que forma? Então eu pedia para que tocasse uma música lá, para que ninguém ficasse ouvindo um outro, ficasse em duplas, e as pessoas então, falava, aliás, Napoleão Hill fez isso também, falava e o outro ouvia 30 segundos, depois vice-versa. Então você tinha que ouvir. E eu sempre fiz questão, Rômulo, de dar o exemplo disso. Como? Eu mostrava como era para ser feito. Para não ser feito assim, Rômulo, você é um cara legal. Tá? Então, todo mundo estava olhando lá, chamava alguém que eu tinha pouco relacionamento, alguns que eu estava vendo, que eu estava falando 2 ou 3 vezes. Por exemplo, a moça que cuidava da limpeza do prédio, uma pessoa que eu tinha pouquíssima interação, além do bom dia, boa tarde, obrigado por hoje. Então, eu podia olhar naqueles 30 segundos, 1 minuto para ela, olhar e dizer algumas coisas que eu apreciava. Então, agradecer pela disciplina, pelo cuidado. Então, eu ia resgatando aquilo que eu observava. Isso me tornou mais observador das pessoas, a ponto de eu ter transferido isso para palestras. Então, na palestra, onde eu não conheço ninguém, eu termino dessa forma e eu tenho que agradecer alguém. Então, eu tenho que ter apreciado as pessoas que fizeram parte do processo até eu chegar lá, para poder chegar lá e falar a verdade, ser genuíno ao elogiar alguém, ao agradecer alguém. Então, isso que você está dizendo, da gratidão, com a consciência que ela deve partir de uma apreciação, é muito rico, porque não é uma gratidão falsa e superficial. Eu só quero contar para vocês rapidamente, essa semana, o café está muito quente, porque eu todo dia faço questão de, antes de sair de casa, ainda que seja meio na correria, eu faço, normalmente quando eu saio mais cedo, a Kelly, minha esposa, não levantou. Então eu deixo uma mesa de café montado para ela e ponho uma florzinha lá na mesa. Eu faço todo dia, vou lá e coloco. Acabou de me gerar um problema, irmão, se minha esposa assistiu o podcast. E coloco. E para mim isso se tornou um hábito prazeroso. E então eu fiz hoje isso. E essa semana eu vejo uma publicação dela no Instagram, né? Com o café simples, né? Que eu preparei, mas arrumado para ela, com a florzinha e tal. E nesse dia eu deixei um bilhetinho no guardanapo. E ela publicou, né? Ela filmou, fotografou e publicou, né? Pela satisfação, né? E o que eu estava fazendo nada mais era do que um ato de gratidão. Eu faço isso por um ato de gratidão. Então é altamente poderoso, né? Com certeza. E aí, Michael, envolve conceito de como a gente olha para a realidade e os nossos olhos são treinados, não como uma poliana para não enxergar a realidade, mas para enxergar as coisas boas que de fato acontecem conosco, cara. Sim. De fato acontecem conosco. Eu estou lendo o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites, como eu falei, e ele faz uma reflexão no livro espetacular, que é o seguinte. Ele diz o seguinte, Michael, que quando ele conhece alguém que diz estar deprimido, ele não pergunta por que ela está deprimida. Ela pergunta como você produz isso. Como é que você se faz deprimida? Uou. Veja só, qual que é a diferença aqui? Não é que a pessoa é deprimida, nem que ela está sendo deprimida por circunstâncias externas, mas como ela se faz deprimida. Ótima reflexão. Ora, se nós passarmos uma manhã aqui, Michael, refletindo sobre tudo que está dando de errado conosco, com pessoas ao nosso redor, no mundo, a gente vai sair daqui feliz? Não vai sair daqui feliz, vai sair infeliz. Agora, se nós começarmos a nos lembrar de tudo de bom que está acontecendo conosco, tudo de bom que está acontecendo com aqueles que estão ao nosso redor, tudo de bom que está acontecendo no mundo, cara, a gente vai sair daqui animado, otimista e com felicidade, né? E a própria palavra diz, né? Em tudo dai graças. A gente tem que cultivar um coração grato. Um coração grato é um coração pronto para ser abençoado. Imagina quando o meu filho
eu dou um brinquedo para ele e ele fica feliz, ele demonstra ter gratidão. Obrigado, papai, pelo brinquedo. O que o pai quer? O pai tem vontade de dar mais brinquedos, de abençoar mais um filho. É verdade. Agora, quando eu dou o brinquedo pro meu filho, ele vai lá e quebra o brinquedo e joga longe, você tem vontade de abençoar esse filho? Não. Perde estímulo. Então, realmente, o coração grato é um coração pronto para ser abençoado. Né? E é legal você falar sobre isso, Rômulo, quando você cita um trecho bíblico que nos ensina em tudo dai graças, também me faz refletir quando a gente tem a consciência da nossa dependência divina, dependência de Deus, nós dependemos dele desde da nossa necessidade de respirar, a uma segurança, enfim, também nos dá um coração mais grato pelo privilégio de ter um Pai Supremo, cuidado, né? Ter um Pai Supremo que está olhando por você, que está cuidando, que está livrando. Tá mais comum hoje no Instagram, você de repente vê aqueles vídeos de livramentos, né? A pessoa tá lá, o carro bate, mas não pega a pessoa. Eu olho, algumas vezes, eu olho aquilo e falo, meu Deus, esse é um pai olhando para a sua criação, para que não haja caos. Isso também traz mais gratidão. E também me lembra aqui algo que o Alberto Leite falou muito, deu muita ênfase para a importância da família. E isso me dá uma conexão muito grande com a forma de atuar nos relacionamentos que ele abordou aqui por muito tempo. Porque se você não tem um coração grato, se você não observa, né, não valoriza aqueles que estão à tua volta, provavelmente também você não valoriza a sua família. E o Alberto, Rômulo, eu acredito que você concorde comigo, que ele deu muita ênfase para esse tema, né? Com certeza. Falou muito da família, do cuidado, do tempo com as suas filhas, o tempo com a filha pequena que ele teve nos Estados Unidos, de poder criá-la, de levar na escola, de buscar, de colocar acima do projeto profissional, né? Deixou um projeto profissional para segundo plano. Então, vale a pena ouvir o Alberto Leite falando sobre esse tema e o que ele colhe de fruto em função disso. Exato, né, Michael? Ele coloca ali o quanto que ele não troca acompanhar os primeiros passos da filha, as primeiras palavras, por nada. É verdade. E nós entendemos ele completamente, né? Agora, a pergunta que muita gente faz a si mesmo é, poxa, como é que eu tenho sucesso profissional e concilio com a família? Eu não acredito, Michael, que a pergunta seja essa. Como que eu concilio? Na verdade, eu acredito que a pergunta seja o seguinte: qual é o orçamento de tempo que cada coisa tem que ter na tua vida? Porque o trabalho ele suga você naturalmente, porque a demanda ela é infinita, correto? Você é empresário, você não acaba a demanda, acaba o dia. Porque se você acabar o trabalho que você tem feito, você tem para fazer, você pode ir para outro trabalho e outras coisas. O trabalho de empresa é infinito. O trabalho de gestão e liderança ele é infinito. Então, por isso que quem deseja, poxa, eu quero ter sucesso familiar, matrimonial e sucesso financeiro, eu colocaria a primeira coisa defina o orçamento de tempo, porque o tempo é um recurso escasso. As pessoas não fazem orçamento de tempo. Ou seja, quanto tempo você vai dedicar para cada coisa e tenha fronteiras claras. Imagina que na tua casa você tem um entendimento do quanto você pode gastar com lazer, quanto você pode gastar com o aluguel, quanto você pode gastar com alimentos. Com o tempo, a gente tem que ser ainda mais rigoroso. Ou seja, eu tenho um orçamento de tempo do trabalho, eu tenho um orçamento de tempo da família, eu tenho um orçamento de tempo da minha saúde, eu tenho um orçamento de tempo das minhas disciplinas espirituais. E isso é uma marca de quem realmente consegue ter uma vida de sucesso integral. Se eu não tenho orçamentos claros de tempo, uma dimensão da vida vai engolir as outras. Ou a família vai engolir o trabalho, ou o lazer vai engolir família e trabalho, ou o trabalho vai engolir família e lazer, ou às vezes a pessoa consegue trabalhar bem em família, mas não consegue ter disciplinas espirituais, não consegue dormir bem, enfim.
não consegue se exercitar. Então, esse equilíbrio, na verdade, é alocação proposital, uma alocação com propósito do tempo. Tá? Uma alocação deliberada de quanto tempo você vai gastar com cada coisa. É sabedoria, né, Rômulo? É estabelecer, e isso é importante para todo empresário, executivo, para todas as pessoas, mas nosso público aqui, o empreendedor e executivo, estabelecer prioridades. Alguém disse que a vida, a nossa vida, as atividades da nossa vida é como equilibrar uma série de bolinhas, né? Então, o trabalho é uma bolinha, a família é outra bolinha, a vida espiritual, a comunidade, a igreja é uma outra bolinha e assim por diante. Projetos pessoais, estudo, e que as bolinhas, no geral, elas são bolinhas comuns, mas a família é uma bola de vidro. Então, se você derrubar uma bolinha convencional e ela cair por desequilíbrio, ela quica e volta. Você pode pegar novamente. Mas a família, que é essa bola de vidro, se você derrubar, ela não volta, ela quebra. Ou seja, no equilíbrio da vida, Irreparável. reparar, você tem que tratar com a prioridade digna e devida a família. O trabalho é em função da família, o projeto é em função da família, meu desenvolvimento, meu dinheiro é em função do bem-estar familiar. E me lembro também de uma pesquisa de Harvard sobre felicidade, essa bem conhecida. Eu não me lembro de todos os resultados, mas me lembro dos 2 resultados principais, os 2 primeiros elencados, acompanhando, né? Os cientistas acompanharam um grupo de pessoas de todos os níveis sociais ao longo de sua vida. Então, foi um estudo que durou mais de 60 anos. De longevidade? De longevidade e felicidade. Tá? De felicidade. Alguns cientistas, inclusive, morreram no meio da jornada, né? Eles iam sendo substituídos. E dessas pessoas que foram acompanhadas, se não me falha a memória, algo em torno de 2.000 pessoas, mas essas pessoas que foram acompanhadas, algumas se tornaram presidente, então elas eram entrevistadas ano após ano, e algumas foram morrendo naturalmente no meio da jornada. Mas qual que era o objetivo? O objetivo era, acompanhando essas pessoas, perguntar o que elas aprenderam ao longo da jornada da vida. Quais eram os grandes ensinamentos ao longo da jornada da vida? Muito sábia a pesquisa. E elencaram as 10 principais respostas que esses entrevistados que participaram dessa pesquisa, que eles deram independente da posição, seja o presidente, seja aquele que exercia uma outra função, aquele que passava necessidade. Então estava lá, quais eram os 10 itens prioritários de aprendizado na vida? Eu não me lembro dos 10, mas os 2 primeiros eu não esqueço. E isso mexeu com o meu mindset. O primeiro, os velhinhos, idosos, no final da vida ou na reta final da jornada, eles diziam o seguinte: eu deveria, se eu voltasse, eu passaria mais tempo com as pessoas que eu amo, independente da situação financeira, da condição financeira. E segundo ponto, que está fresco para mim, né, que gravou para mim, eu não me preocuparia com o que as pessoas vão pensar de mim. Bom. Então, isso é uma aula de sabedoria. Né? Nós não precisamos ter 90 anos para chegar a essa conclusão. Alguém já chegou, já teve, nós podemos ter a conclusão agora, né? E dar valor, tratar as coisas como elas devem ser tratadas. E com a devida importância, né, Maico? E eu gosto muito do conceito de idolatria. O que é idolatria? Quando uma dimensão da vida engole as outras dimensões da vida. Sim. Isso é uma idolatria, um desequilíbrio, uma paixão, né? Meus amigos, que papo espetacular hoje, Michael. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por a gente ter essa discussão aqui. Todo mês a gente faz essa discussão, sempre é muito rica. E para mim é uma alegria ter você como host aqui também, cara. É realmente um privilégio. Tenho muita gratidão a você, meu amigo, por tudo que você representa, tudo que você traz aqui para o Audazes. Meus amigos, vocês estão sendo preparados para disruptar a saúde brasileira, disruptar a saúde mundial
evoluir a carreira de cada um de vocês, mudar a história das famílias de vocês, e tudo isso com propósito, buscando honrar de fato a Deus, honrar valores que sejam compatíveis com o bem do próximo, com a evolução do segmento da saúde brasileira. E eu tenho aqui um privilégio de realmente poder contribuir com você. O Michael também igualmente tem o privilégio de contribuir com você. Nós vamos para o encerramento. Eu encorajo você a se aproximar mais ao Audazes, porque esse é um lugar realmente de transformação para você, de evolução para você. Para quem está na saúde, Michael, indispensável, né? Sem dúvida. Eu ouvi, não vou falar a fonte aqui para preservar, mas eu ouvi de um dos maiores autoridades brasileiras em saúde, que o Audazes já começou como o podcast mais bem feito, mais bem preparado. Uau, com fantástico. Os hosts mais lindos do Brasil, cara, pra você ter ideia. Fantástico. Né? Vou acreditar, hein? Vou acreditar. Eu também quero agradecer, Romulo, a você pela oportunidade, por ter me convidado para esse projeto e também pela diferença que você tem feito na minha vida. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham. Eu ouvi de uma executiva da Porto Seguro que tem ouvido e tem sido impactada com o nosso podcast aqui, com o trabalho que nós estamos fazendo, e ela não é da área da saúde. E ouvi agora, essa semana, também de um executivo da indústria, que falávamos de outro tema, e ao final ele me disse: estou amando os podcasts que eu tenho assistido ao Audazes. Então, estamos impactando líderes também de outros segmentos. Maravilha. Siga-nos, junte-se a nós nas nossas redes sociais, nosso hub de network aqui com os maiores líderes da saúde brasileira, e que nunca te falte audácia. Um grande abraço.